Graça e paz, queridos. Eu sou o Bispo Honoré Padilha, do St. Paz Church de Pelotas. Eu venho até você mais uma vez com a palavra do dia. Hoje eu quero falar sobre pecado vertical. Primeiro precisamos entender o que é vertical. Imagine que você pega uma folha em branco de papel, lá em cima você coloque a palavra Deus. Lá embaixo, lá no pé da página, você coloca o seu nome. Pegue um risco do seu nome reto até o nome de Deus. Você vai ter um risco em direção para cima, em direção ao céu. Isso chama-se vertical. Horizontal ao contrário, é atravessado. Um pecado vertical é um pecado que o homem comete exclusivamente contra Deus, contra aquele que está acima de você, contra o próprio Deus. Não envolve nenhuma pessoa no meio. Eu quebrei uma regra de Deus, eu quebrei um mandamento de Deus, eu estou desobedecendo a Deus numa palavra que Ele manda fazer, eu não faço, de um comportamento que Ele diz que é para mim ter, eu não tenho, de um estilo de vida que eu devo de ter como cristão e não tenho esse estilo de vida. Então, quando eu começo a quebrar regras, porque a palavra pecado, na verdade, nada mais, nada menos é do que quebrar uma regra. E o pecado contra Deus é pecar uma regra de Deus. Por exemplo, existem pecados contra o trânsito. Eu venho vindo numa autoestrada e ela diz assim, velocidade máxima, 100 km. Eu aperto o pé no acelerador e vou a 130, 140. Eu acabei de cometer um pecado contra a lei do trânsito. Cometi um pecado. Proibido virar à direita, e eu pego meu carro e viro à direita. Quebrei mais outra regra. Isso é pecado. Pecado é uma quebra de uma regra. Quando Deus tem regras de vida para nós, de conduta, de comportamento, de como eu tenho que me portar como pai, você como mãe, como filho, como filha, como marido, como esposa, como amigo, como cristão, como obreiro, como obreira, Deus tem uma regra de vida. E quando nós quebramos essas regras de comportamento, de conduta, se constitui pecado. E você não está envolvendo ninguém, você não envolveu pai, nem mãe, nem irmão, nem irmã. É você com Deus, é você e a palavra de Deus. A palavra diz uma coisa, você está fazendo ao contrário. Então você está quebrando uma regra de Deus. E esse pecado é um pecado que você não cometeu contra o Pedro, a Maria, o José, mas contra Deus diretamente. Então nós chamamos de pecado vertical. Não envolveu ninguém, é você com Deus. Todo pecado, quer seja vertical ou horizontal, todo pecado ele faz com que se levante uma barreira entre o homem e Deus. Lá no livro do profeta Isaías está escrito, porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Em outras palavras, para que não responda às tuas orações. É por isso que muitas vezes nós, mesmo sendo cristãos, vivendo na igreja, batizados, ou quem sabe distância de Deus, não importa a situação, porque a gente não comete pecado só quando está fora da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e vive cometendo pecado diretamente. Ele sabe que está errado, sabe que está em falha, e está sempre dizendo, eu vou acertar, eu vou arrumar, só que não arruma nunca, não acerta nunca. Então ele está em pecado. E enquanto ele estiver nessa situação, esse muro está levantado entre ele e Deus. E é por isso que ele ora, fala, e Deus não responde. Porque a própria Bíblia diz que para que ele não vos ouça, isto é, ouvir Deus ouviu, mas na verdade a palavra ouvir aí vem do atender, do responder. Que adianta eu falar e não tenho resposta? Que adianta eu orar e eu não tenho resposta daquilo que eu oro? Mas por quê? Porque tem um muro. E esse muro chama-se quebra de regra, pecado. Na nossa cabeça, pecado é beber, fumar, roubar, mentir, adulterar, também é pecado. Mas há uma série de coisas, e quebrar regras de Deus e mandamentos de Deus é pecado. Não adianta, e o pecado gera uma divisão. Você não tem acesso a Deus, e Deus não se comunica com você. Então, você começa a pagar o preço desse muro, desse pecado. E qual é o remédio? Existe remédio? Claro que sim. E qual é o remédio? Chama-se arrependimento. Só que nós temos uma ideia formada de arrependimento que a gente assim, tem gente que diz que se arrependeu dando risada.
faz uma coisa errada, diz uma palavra errada, tem uma atitude errada, depois diz assim, bota a mão na boca e dá uma risada assim, meu Deus do céu, que Deus me perdoe pela bobagem que eu fiz agora, e dá gargalhada. Isso não é arrependimento. Isso é apenas uma consciência que você agiu errado, mas arrependimento traz uma dor, o arrependimento traz um aperto no coração, o arrependimento faz eu me sentir mal. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não era para ter feito isso, eu não era para ter agido dessa forma, por que eu estou errando com Deus? E o pecado vertical é você errando com Deus, e quando você erra com Deus, a sua consciência lhe acusa, e você sente dor. Olha quando Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse, não, jamais eu vou fazer isso. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele lembrou-se que Jesus havia dito isso. Então ele foi para um canto chorar, e diz a Bíblia, chorou amargamente. Ora, chorar amargamente não é um teatro, eu estou fazendo o que eu estou chorando. Era um arrependimento que doeu. Por que eu fiz isso com o meu mestre? Por que eu neguei o meu mestre? E o arrependimento verdadeiro traz essa dor. Por que eu pequei contra Deus? Por que eu estou fazendo isso errado? Por que eu estou desobedecendo a Deus isso aqui? Por que esse pecado está me vencendo? E você cai aos pés do Senhor e chora, arrependido, não de boca, de coração. Então o arrependimento traz um perdão. E o perdão é uma página em branco para você poder recomeçar a sua vida outra vez. Sem isso, você não pode recomeçar nada. Você não pode recomeçar em cima de uma coisa que você não consertou com Deus. E o único conserto que tem para pecado é arrependimento. Se eu não me arrepender das coisas que eu faço contra Deus, não me resolve nada. São palavras vazias, vãs, não passo de palavras que não têm efeito nenhum. Deus aceita perdoar você, mas diante de um arrependimento sincero e verdadeiro. Examine bem a sua vida e veja se você está fazendo aquilo que Deus tem pedido, vivendo do jeito que Deus quer, pelos princípios do Senhor. E se não, procure consertar a sua vida. Arrependa-se de coração. É a única maneira de você poder começar a reescrever uma nova história na sua vida. Obrigado pelo teu carinho. Amanhã eu volto para abordar a segunda parte dessa mensagem, que é o pecado horizontal. Um abraço e até a próxima.